Atenção, está no ar a Rádio Libertadora, de qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestino da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaixa a ditadura militar. Carlos Marighella foi um político, escritor e guerrilheiro comunista marxista-leninista brasileiro, filho de uma baiana e ex-empregada doméstica Maria Rita de Nascimento, negra e filha livre de escravos africanos trazidos do Sudão. Um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar brasileira, Marighella chegou a ser considerado o inimigo número 1 do regime. Lutava pelo fim da ditadura empresarial militar de 1964 no Brasil e por uma revolução nacionalista com caráter de hegemonia da classe trabalhadora brasileira. Ou seja, ele entendia que o Brasil só poderia proporcionar uma condição de vida melhor para o povo quando, ao invés de vender as empresas, fábricas, terras e matéria-prima para estrangeiros, todos esses fatores fossem concentrados nas mãos dos trabalhadores brasileiros. Sua crítica é revolucionária dentro do próprio Partido Comunista do Brasil. Tanto que, em 1967, Marighella escreve um texto criticando a posição do partido sobre o então contexto de ditadura militar, e sai do partido para utilizar seu próprio método revolucionário armado através da criação de um outro partido revolucionário no ano seguinte, a Ação Libertadora Nacional, ou ALN. Podemos entender a divergência de métodos de Marighella com outros revolucionários por diversos fatores, sendo um fator crucial nesta análise o racismo. No contexto em que viveu, o regime ditatorial militar justificava suas ações de terror contra o povo e abuso de autoridade, tanto em caso de tortura quanto até na própria morte de inocentes, e não aceitava ser criticado por isso, mas ainda ao mesmo tempo negava o racismo no Brasil e utilizava o mito da democracia racial como propaganda. Outro modo de repressão que ganhou cada vez mais notoriedade foram os esquadrões da morte. Na época, eram comumente definidos como, abre aspas, grupos de policiais que eliminam marginais considerados irrecuperáveis, fecha aspas, onde eles matavam e torturavam majoritariamente pessoas negras. Esses grupos eram formados por policiais fora de serviço e terroristas, bem como os autos de resistência, que serviam como medida interna da própria polícia a fim de justificar e minimizar a prisão em flagrante de policiais autores de homicídio. A ALN se formou em 1967 e desde então começou a realizar diversas ações armadas com vista à expropriação de armas e dinheiro, cujo objetivo era estruturar a guerrilha. As principais ações perpetradas pela ALN foram o assalto ao trem pagador da linha Jundiaí-São Paulo para conseguir armas, a participação no sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, usado como moeda de troca para soltar 15 guerrilheiros, o assassinato do empresário Henning Boylussen, um dinamarquês que participava de torturas do regime ditatorial, e a invasão da Rádio Libertadora, quando a ALN convida através dos rádios os trabalhadores a participarem da revolução. Foi assassinado por agentes do DOPS em uma emboscada coordenada pelo delegado Sérgio Fleury em São Paulo, em novembro de 1969. Marighella, para além disso, era um poeta, e escreveu diversos poemas, onde muitos deles eram focados na identidade negra brasileira, como por exemplo Canto para Atabaque, Capoeira e Canto da Terra.